Olá, seja bem-vindo a mais um fórum que discute hoje obesidade infantil. O relatório mais recente da ONU, a Organização das Nações Unidas, aponta que mais de 7% dos meninos e meninas com 5 anos de idade ou menos estão acima do peso. É uma questão de saúde. No programa de hoje, as nossas convidadas mostram os riscos desse quadro e apontam saídas. O dado exato é que 7,3% de crianças com menos de 5 anos estão acima do peso. E as meninas são as mais afetadas. Para elas, o percentual chega a 7,7%, um crescimento de quase 80% nos últimos 10 anos. No mundo, 41 milhões de crianças dessa faixa etária estão acima do peso, 10 milhões a mais do que em 1990. Nossas convidadas aqui hoje são Gisele Bortolini, que integra a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e Karina Dezan, analista judiciário e estudiosa da obesidade infantil. Muito bem-vindas ao fórum e eu começo com a seguinte pergunta: por que essa alta nos números da obesidade infantil, Gisele? A obesidade infantil vem sendo considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. E é importante destacar que são diversos os fatores que ocasionam o aumento da obesidade infantil. Entre eles, nós precisamos destacar o elevado consumo de alimentos ultraprocessados, de forma precoce na infância, que são alimentos não saudáveis, extremamente processados, ricos em açúcar, gordura e sal, que são introduzidos precocemente na alimentação das crianças. Outros fatores que vão além disso são os fatores em que interferem no ambiente que essas famílias então estão inseridas, que determinam o acesso a alimentos saudáveis ou não. Então, o ambiente que hoje a criança está inserida é super importante e acaba determinando o aumento da obesidade infantil. Por exemplo, o ganho de peso durante a gestação também é um importante determinante da obesidade infantil. A amamentação nos primeiros anos de vida também é super importante para prevenir a obesidade infantil e é um determinante da obesidade infantil quando a criança não é amamentada. E o que a gente observa é que as crianças estão consumindo de forma muito precoce esses alimentos e esses alimentos são responsáveis pela obesidade infantil. Agora, todo mundo é responsável, não é isso, Karina? O artigo 227 da Constituição, ele atribui ao poder público, à família, à comunidade e à sociedade a responsabilidade pela proteção dos menores de idade. E, igualmente, o artigo 4º do ECA, ele distribui essa responsabilidade e não coloca como subsidiária. Todos são igualmente responsáveis. O poder público tem que criar leis, tem que criar políticas públicas e a família, né, de perto é a que tem o melhor apelo, o maior apelo, né, em cima da criança e a sociedade, a comunidade como um todo também. Agora, esse aumento é recente no Brasil, Gisele? A gente contou ali na reportagem, colocou a faixa ali de 0 a 5 anos de idade. 7% dessas crianças estão acima do peso. À medida que essa idade aumenta, de 5 a 9 anos, adolescentes, isso também aumenta, não é isso? A gente vê isso aqui no Brasil. Na década de 70 e 80, o principal problema era a desnutrição, mas ela foi sendo superada e a prevalência de obesidade foi aumentando. Quando nós olhamos para as crianças de 5 a 9 anos, 1 em cada 3 crianças já estão com excesso de peso. É muito reflexo do comportamento alimentar nos primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida, os hábitos são formados. Então, proteger essas crianças da exposição precoce de alimentos não saudáveis é fundamental para prevenir a obesidade em idades posteriores. Em adolescentes, a gente tem um estudo recente, que é o ERICA, que avaliou que aproximadamente 10% dos adolescentes estão com obesidade e 20% apresentam excesso de peso. Então, hoje nós sabemos que uma criança com obesidade tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Um adolescente obeso tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, é muito importante políticas públicas para prevenir a obesidade desde a infância. Você estudou isso recentemente, Karina. O que você concluiu? Concluí que o poder público tem feito sua parte, de certa forma, criando legislação. O Estatuto da Primeira Infância, né, que é uma lei recente, ela inclusive cria a proteção à pressão consumista precoce e à exposição à pressão mercadológica também, as crianças. Ela é pioneira em mencionar preocupação com saúde, alimentação e nutrição, né? Então, não só alimentação, como dizia o ECA, né, a princípio, mas nutrição também, isso é muito importante. E existem leis estaduais já que falam sobre lanche nas escolas,
As famílias têm percebido esse aumento da obesidade infantil e você vê que os pais reagem, né? Levam os filhos a nutricionista, endocrinologista, procuram saber o que está acontecendo. Os pais geralmente estão mais perto ali. Qual que é a responsabilidade deles? Gisele, até que ponto vai? A gente já falou aqui que todos são responsáveis, mas os pais é que estão diretamente ali ligados. O que eles devem fazer? Quais são as saídas, as orientações? Ótimo. Os pais também têm um papel, claro, além do ambiente em que essa família está inserida. E, para isso, o Ministério da Saúde elabora guias alimentares, que são consideradas fontes confiáveis de alimentação saudável. Então, o Ministério da Saúde tem um guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, que aponta quais são as recomendações de alimentação saudável para apoiar os pais na escolha de alimentos para as crianças. E o Ministério da Saúde também tem um guia alimentar para a população brasileira, que é para a família toda, com recomendações sobre alimentação saudável. Então, o que é essencial nessas recomendações na hora de escolher os alimentos para a criança? É ofertar alimentos que são in natura e minimamente processados. Quanto menos embalagem, mais saudável. E, claro, a primeira prática alimentar que previne a obesidade e que a família pode favorecer isso é a amamentação. Então, amamentar a criança exclusivamente até o 6º mês de vida, depois continuar amamentando até 2 anos de idade ou mais e introduzir alimentos saudáveis. Essas duas práticas já são comprovadas que contribuem para a prevenção da obesidade infantil. E isso é muito importante. É uma ação que as famílias podem fazer com que as crianças tenham acesso, com o apoio da família, da comunidade. E no Sistema Único de Saúde, hoje nós contamos com mais de 40 mil unidades básicas de saúde que estão próximas das famílias e que estão preparadas para receber essas famílias nesse momento que é super importante para a determinação e formação dos hábitos alimentares. Então, essas famílias podem contar com a orientação das equipes de atenção básica do Sistema Único de Saúde. E essas informações, essas famílias encontram no site? Sim, no site do Ministério da Saúde, né, saude.gov.br/portal Saúde Brasil. Agora, os pais podem ser responsabilizados, né, Karina? Tem exemplos? A gente tem exemplos disso? Sim, com certeza. É muito complicado fazer esse tipo de pesquisa aqui no Brasil, porque os processos da vara da infância e das varas de família são sigilosos. Então, a gente tem muita dificuldade de ter acesso a eles. Mas você consegue encontrar notícias que não identificam as partes dos processos que relatam esse tipo de situação. Aqui no Brasil, eu encontrei um caso de um pai que ele tinha guarda da filha e deixou a filha com a mãe dela para passar férias. E durante as férias, a criança engordou 7 quilos e quando o pai encontrou novamente com a filha, ficou muito preocupado e tentou registrar um boletim de ocorrência contra a mãe, mas não conseguiu, porque o delegado que o atendeu disse que não havia crime, não havia um fato típico para você registrar uma ocorrência. Nesse caso, óbvio, você tem que avaliar a situação, você tem que investigar se a criança teve algum distúrbio, mas, enfim, é complicado. E no âmbito civil, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, algumas famílias já perderam a guarda das crianças por comportamentos recalcitrantes de negligência. Não é, por exemplo, o caso do filho engordar, né? Claro, quando o Conselho Tutelar já advertiu, quando o próprio juízo da infância já determinou alguma providência, às vezes até a criança já foi afastada e voltou, mas continuou nessa situação de ganho contínuo de peso. Então, existem... É uma situação extrema, né? A gente está falando aqui de situações extremas. Situações extremas, não é um caso que acontece aqui da criança comer um bombom, de ir para uma festinha e comer, né, doce. Não, não é isso. É quando você vê um comportamento sistêmico e que não muda. Vou pedir um tempinho aqui para as duas, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num instante para continuar essa nossa conversa sobre obesidade infantil. O intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre obesidade infantil. Existem números preocupantes no Brasil. Um deles aponta que mais de 7% das crianças com 5 anos de idade ou menos estão acima do peso. Bom, eu queria falar agora um pouquinho sobre política pública. O que deve ser feito, o que tem que ser feito, Gisele? Ótimo.
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório sobre o fim da obesidade no mundo, recomendando que os países adotem medidas para a prevenção e controle da obesidade infantil. Então, é importante destacar que essas medidas são medidas que influenciam principalmente no ambiente entre que essas crianças estão inseridas. Então, a OMS reconhece que o ambiente é um importante determinante da obesidade infantil. Então, são medidas como rotulagem frontal, melhorar o rótulo que hoje é adotado no país para favorecer escolhas mais saudáveis. Então, um exemplo do que o Chile e o Uruguai vêm fazendo é colocar no rótulo, na parte frontal do produto, mensagens maiores, em letras brancas com fundo preto, advertindo se o produto tem excesso de açúcar, excesso de gordura ou excesso de sal, para facilitar a comparação entre os produtos e ficar mais fácil escolher aquele que é menos prejudicial. O que a gente tem hoje é o rótulo ali atrás de cada produto. Isso, tem uma tabela nutricional no verso. A ideia é pegar esses números e transformar em mensagens que vão ficar na parte da frente do produto. Então, isso vem sendo estudado pela Anvisa como uma medida possível para ser adotada no país. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria proibir a comercialização de alimentos não saudáveis em escolas. Então, isso é uma medida que também já se comprovadamente uma medida importante para a prevenção da obesidade infantil. Hoje, no país, nós temos aproximadamente 13 estados, inclusive o DF é um deles, né, que já tem leis que regulamentam o que pode ou não ser comercializado no ambiente escolar. Então, é uma medida importante que protege as crianças da exposição precoce a esses alimentos que não são saudáveis e que estão associados ao excesso de peso. Outra medida importante é a regulamentação da publicidade infantil. Alguns países, né, o Chile também já tem regulamentação então, que proíbe a publicidade de alimentos não saudáveis direcionados ao público infantil, porque já é comprovado que a publicidade acaba influenciando os hábitos das crianças, induzindo as crianças a preferirem alimentos não saudáveis. E, no fim das contas, isso tem retorno positivo. Com certeza. Recentemente, o Instituto Alana encomendou do Economist um estudo para avaliar o impacto, de qual seria o impacto da proibição da publicidade infantil no país. E os ganhos superam as perdas, na ordem de 77 bilhões. E tem mais um ponto, não é isso? A gente falou de 3 pontos, tem o último. Isso, o último seria a taxação de bebidas açucaradas. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para fazer com que a população consuma menos refrigerantes e outras bebidas adoçadas que estão associadas ao excesso de peso. É uma medida recentemente adotada no México, que já mostrou resultados positivos na diminuição do consumo desse produto no país. Então, é uma medida importante que vem sendo estudada no país para fazer uma correção na tributação que hoje é utilizada pelo governo para tributar as empresas de refrigerante, para fazer com que esse alimento se torne menos acessível e de forma a proteger a população da exposição a esse alimento não saudável. Falando sobre refrigerante, né, comida que não é saudável na escola, Karina, a gente tem ali, como a Gisele falava, leis estaduais, e uma lei distrital aqui no caso do Distrito Federal. Uma lei federal seria mais apropriada? Olha, as leis estaduais, elas podem dispor sobre esse assunto, mas com certeza é muito interessante a criação de uma lei federal, porque ela vai uniformizar o tratamento, né? Então, ainda que já existam leis estaduais, a lei federal, ela só vai alterar o dispositivo da lei estadual no que bater de frente com ela. E os estados seguem com autonomia para legislar sobre esse assunto, mas é importante, sim, uniformizar o assunto para que seja mais simples para todo mundo tratar disso, né? Até para que a União possa contribuir também. Nesse caso aí de publicidade infantil, a gente tem vários exemplos. A criança se encanta com aquilo. Você tem esse exemplo em casa, inclusive, não é? Tem, contei aqui no intervalo. As crianças, elas têm um apelo. Então, por exemplo, se a criança conhece um determinado personagem, ela, ao reconhecer esse personagem num alimento ou numa publicidade, ela acaba querendo ter acesso àquele alimento pelo personagem e não necessariamente pelo alimento. E acaba consumindo um alimento que não é saudável, né? Que é o grande apelo, né? Que as empresas usam, são estratégias que as empresas usam para fazer com que as crianças consumam esses alimentos de forma precoce e acabam formando um hábito com preferência a esses alimentos não saudáveis.
A pesquisa, né, esse exemplo que você trouxe aqui para a gente, já é antigo, já houve conclusões, já é possível analisar esse exemplo do outro país que você trouxe? Isso, no Chile, né, um país que, junto com a adoção da medida da rotulagem frontal, que a gente chama, que é deixar o rótulo de mais fácil entendimento, eles também proibiram a publicidade direcionada ao público infantil. E isso acaba protegendo as crianças dessa exposição precoce, né? Então, as crianças ficam protegidas dessa exposição que induz ao consumo muito precocemente. Lembrando aqui, né, os números, então, de 0 a 5 anos, mais de 7% das crianças estão acima do peso, de 5 a 9, 33%, não é isso? Uma a cada 3 crianças. O que a gente deve fazer? O que pode ser feito? Karina? Bom, eu acredito que essas medidas de políticas públicas, legislativas e outras campanhas de conscientização, elas são muito interessantes porque elas previnem o problema, né? Então, para você não ter que chegar ao extremo de retirar uma criança do convívio familiar, de você relativizar o pátrio poder, né, o poder familiar, né, na verdade, que é chamado hoje, para você não chegar a situações extremas que são ruins tanto para a criança como para a família, a participação do poder público é nesse sentido, né, a participação preventiva. Ela é importante justamente para não haver necessidade de uma atuação repressiva do poder público, né? E o Conselho Tutelar, junto com a Vara da Infância, junto com o Poder Executivo, né, o Ministério da Saúde, todos têm que trabalhar juntos para garantir que os problemas sejam atenuados, né? Hoje é muito, muito grave e isso é muito comum, infelizmente. Você falava do ambiente, né, Gisele? Não só dentro de casa, na comunidade como um todo. Tem 3 importantes mensagens. Para a família, primeiro, para a família, proteger as crianças da exposição precoce a esses alimentos. Se puder evitar a oferta de alimentos que têm açúcar antes de 2 anos de idade, é muito importante e é uma recomendação do Ministério da Saúde. Evitar que as crianças consumam alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos que é difícil a gente reconhecer. Quando eu olho a lista de ingredientes, eu não reconheço aqueles nomes. Então, evitar esse tipo de alimento. Para a família e para a comunidade, reivindicar políticas públicas para ter acesso a alimentos saudáveis. Então, lá na minha comunidade, eu posso reivindicar do meu prefeito que tenha feiras para que eu possa comprar um alimento saudável de forma mais barata. E também posso cobrar políticas que protejam meus filhos, que é proibir a comercialização de alimentos não saudáveis na escola, onde o meu filho frequenta, e também outras medidas de proteção das crianças. E no poder público é avançar nessas agendas que nós pontuamos, que é a rotulagem frontal, a taxação de bebidas açucaradas, a publicidade, a proibição da publicidade e das cantinas que ofertam alimentos não saudáveis. A gente sabe que cada um tem um papel, né? Vive numa comunidade, num determinado local no Brasil. Alguns têm muita condição, outros não têm condição nenhuma. Para quem tem pouca condição, os alimentos ultraprocessados, como vocês falaram aqui, não são os recomendados, né? São ruins, para falar a verdade. Qual que é a saída para eles? Tentar se unir, feiras, como você falava? Isso, por isso que é importante, e quando nós falamos de obesidade infantil, a determinação da obesidade infantil, ela vai além do que as pessoas têm como escolha, porque depende de onde essa família está inserida. Então, como o prefeito de uma cidade ou um planejador de políticas públicas, eu preciso me preocupar em garantir com que a população tenha acesso a alimentos saudáveis. Então, é uma medida importante para prevenir a obesidade infantil, porque se eu não tiver acesso a alimentos saudáveis, eu fico refém dos alimentos ultraprocessados. Então, não é só uma questão individual, porque se eu não tenho acesso a esses alimentos, eu vou ficar refém desses alimentos que não são saudáveis e as famílias acabam ofertando para as crianças. Então, realmente, isso depende muito das políticas públicas existentes nos locais. E a obesidade infantil é o começo de problemas maiores, de doenças, inclusive. Não é isso? Isso. A obesidade infantil, ela aumenta a chance da criança, além de ela se tornar um adulto com obesidade, também de ter diabetes e hipertensão de forma muito precoce. Isso, com certeza, vai impactar na qualidade de vida dessa criança. Você chegou a ver no seu estudo, Karina, números, por exemplo, tantos % das crianças estão assim, ou o grande problema está nesse ponto, depende de classe social. Você tem esse perfil? Olha, eu cheguei a apurar dados, sim, um município no norte de Minas, na Zona da Mata. As crianças obesas são 31% mais numerosas do que as que têm desnutrição.
Então, mudou, esse perfil mudou. Antes o problema era desnutrição e hoje é obesidade, né? Foi feita uma pesquisa nessa região e a Pastoral da Criança, que pesa as crianças para avaliar a progressão delas, a evolução, teve que substituir as balanças porque as crianças estão muito pesadas. Então, isso tem muito a ver, porque quem não tem condições de comprar um produto sem conservantes, sem gorduras trans, sem gorduras que preservam aquele produto, sem esses elementos que são inseridos nos produtos, nos gêneros alimentícios para aumentar o prazo de validade, eles acabam tendo que consumir isso, né? Então, hoje, realmente, quem está nas classes mais baixas sofre mais por conta dos alimentos aos quais tem acesso. A gente consegue afirmar, Gisele, que o problema é principalmente em casa ou principalmente na escola? Existe essa relação ou é um conjunto mesmo? É um conjunto mesmo. Eu acho que a grande mensagem é que nós precisamos engajar toda a sociedade para pensar em políticas que possam proteger nossas crianças e prevenir a obesidade infantil. Tem algum país, você citou aqui alguns países, que podem servir de exemplo para a gente. Tem algum país que, de forma geral, seja o mais indicado para que a gente estude, para que a gente conheça quais são as medidas que esse país tome? Cada país tem uma experiência positiva em alguma coisa. O México é em relação à taxação de bebidas açucaradas, o Chile em relação à rotulagem, o Equador em relação à rotulagem. Como são medidas recomendadas recentemente, os países estão em discussão. Por exemplo, no Brasil, essa questão da tributação é algo que precisa ser compreendido, estudado, são questões que levam um tempo. Então, todos os países da América Latina estão trabalhando com esses 4 pontos, mas em fases diferentes de implementação. Bom, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do programa. Para você, Karina, qual que é o recado que fica desse nosso programa aqui hoje sobre obesidade infantil? Bom, é muito complicado falar sobre esse tema, porque a gente acaba invadindo a questão do planejamento familiar, né? A gente acaba invadindo a questão da liberdade que as famílias têm de transmitir seus valores e seus hábitos para a criança, mas é muito importante conscientizar a família, a sociedade, que são quem está mais próximo, né, da criança, e eu acredito que para isso a gente precisa de políticas públicas empreendidas pelo governo também, pelo poder público. Então, não deixa de ser uma atuação realmente multifatorial, né? Ela tem que vir de vários lados e eu acredito que a prevenção é a medida mais importante de todas. E você, Gisele, para a gente concluir aqui o programa, qual que é o recado final? Isso, acho que assim, é uma mensagem importante pensar na prevenção da obesidade infantil e também deixar claro que é uma medida que precisa de diversas ações. Por isso a importância do engajamento de toda a sociedade, da família, da comunidade, do poder público e de todos que puderem se envolver em prol dessa causa. Ok, Gisele, muito obrigado pela participação aqui no Fórum. Obrigada. Karina, a mesma coisa, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.